Olá, tudo bem? Com vocês mais um programa Minuto do Direito. E hoje, doutora Elaine, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Vamos falar de pensão por morte, tá? Quem tem direito à pensão por morte, quando requerer, tá? De que momento, qual o valor que você vai receber desde o dia do óbito, enfim. Esse assunto, doutora Elaine, é um assunto muito interessante. Com certeza. Não é verdade? Pensão por morte é um assunto muito interessante, é um assunto que nós sempre tocamos aqui, nós sempre falamos da responsabilidade que nós temos que ter com os nossos dependentes, que nós temos que ter, que nós devemos pensar. Nós temos que pensar nos nossos dependentes. Nós temos que pensar no esposo, na esposa, nos filhos. Temos que pensar. Então, sempre nós falamos, não perde a qualidade de segurado. Não é, a importância, né, doutora, de não perder a qualidade de segurado justamente para fazer valer esses direitos futuros, né? Com certeza. Por quê? Um exemplo, vamos lá. Se você iniciou, por exemplo, você começou a trabalhar hoje. Hoje você iniciou, foi registrada a sua carteira de trabalho hoje. E você, de volta para casa, infelizmente, aconteceu o pior, veio a óbito. Você diz bem assim, doutora, se acontecer isso, os meus filhos, que eles são menores de idade, um tem 5, outro tem 4 e tem a minha esposa. Eles vão ter direito à pensão por morte, sendo que o quê? Que eu comecei a trabalhar hoje. Olha só. A minha esposa vai poder requerer essa pensão? Vai. Está registrado, foi o seu primeiro dia de trabalho, mas está registrado, foi registrado, veio a óbito, não vai precisar de carência, né, doutora? Não vai precisar de carência. Tá? Então, presta bem atenção. Para ter direito, para receber a pensão por morte, o que é que precisa haver? Precisa haver primeiramente o óbito, né, doutora? Exatamente. Aconteceu o óbito, ok, primeiro ponto. Depois tem que ver o quê? A qualidade de segurado. Essa pessoa que veio a óbito, ela estava trabalhando? Sim, ela tinha começado a trabalhar, ela estava com registro na carteira de trabalho de 1 semana, 2 dias, 3 dias, ela estava trabalhando. Ok. Olha, o meu esposo, ele veio a óbito, mas ele tinha trabalhado fazia 1 ano que ele tinha tido o último vínculo na carteira. Então, o que é que nós já explicamos aqui? Que nós vamos ter que ver o quê? Se ele ainda mantinha a qualidade de segurado. Aí vai precisar olhar direitinho o tempo dele que ele tinha, se ele tinha mais de 10 anos, menos de 10 anos, se ele tinha recebido seguro-desemprego. Exato. Ok? Verificou tudo direitinho? Vai lá. Quando requerer? Pegou a certidão de óbito, vai fazer o pedido. Ah, doutora, só que aí a certidão de óbito levou muito tempo, levou 1 ano, levou 2 anos, porque foi um acidente muito trágico, quase não localizaram o corpo, levou muito tempo. Mas eu tenho 3 filhos pequenos, 3 filhos menores. Eles vão ter direito, doutora? Vão ter direito, sim. E aí, nessa situação, consegue retroagir a data do óbito. Vai retroagir a data do óbito porque tem esses menores, não é, doutor? Exatamente. Agora, no caso, se não houver esses menores, se houver somente a esposa, os filhos já forem todos maiores, o que vai acontecer? O valor só vai vir da DER, que é da data de entrada do requerimento. Nesse caso, não vai ter direito a retroagir lá no óbito, não é verdade, doutora? Não vai ter direito de receber de lá de quando ele faleceu, certo? Vai receber do dia que você der a entrada. Se você demorou 3 anos para conseguir a certidão de óbito, juntar a documentação, fazer o pedido, você vai perder esse atrasado. Vai receber, vai ter direito de receber da data do óbito quando houver, doutora? Menores ou maiores incapazes. Olha só, presta atenção. Olha como o assunto é interessante e como ele requer atenção. Você que está aí em casa, você que está aí do outro lado, você diz assim, doutora, mas olha o que aconteceu no meu caso. O meu companheiro, meu esposo, ele veio a óbito
fazem 5 anos. Quando eu fiz o pedido da pensão para os meus filhos, depois de conseguir as comprovações, tudo mais, enfim. Quando eu fiz o pedido, passaram-se 3 anos. E quando veio, não veio esse valor atrasado. O que fazer, doutora Elaine? Olha só, né? Que situação delicada. Repete aí, doutora, que eu me perdi no meio da história. O que acontece, doutora? A cliente, o esposo dela veio a óbito. Sim. Fazem 5 anos, ela demorou 3 anos para juntar essa documentação, tem filhos menores. Sim. Só que o INSS, quando concedeu a pensão, comprovou a qualidade do segurado, comprovou a dependência econômica, comprovou tudo direitinho. Quando veio a pensão para ela, para os filhos, só veio da DER, não veio lá ela do tem óbito. O direito de reclamar isso daí, porque se tem menores envolvidos, ela vai ter direito sim que sejam pagos atrasados lá a data do óbito. Ela vai poder sim requerer. Então, o que acontece? Preste bem atenção, minha amiga. Se você está passando por esse problema aí em casa, se você fez o pedido, você tem filhos menores, ou você tem filhos menores, e mesmo que maiores, mas incapazes, e o INSS não concedeu lá da data do óbito, você pode, se ainda houver tempo, você pode fazer o pedido, tá? Um recurso. Sim. Pode ingressar com recurso. Se passou os 30 dias, você pode ingressar na via judicial para requerer esse valor lá da data do óbito. Entendido? Doutora, vamos dar o seguinte exemplo para os nossos amigos que estão aí do outro lado. Vamos imaginar que esse senhor era uma pessoa divorciada que pagava pensão alimentícia para sua ex-esposa, tá? E aí ele tinha um relacionamento com uma companheira há mais de 2 anos. Como que fica, doutora, a concessão da pensão por morte? Elas duas vão ter direito ou apenas uma? Bem, se ele estava vivendo com uma, tá? E a outra recebia a pensão alimentícia, as duas vão ter direito. Certo? Olha só, que interessante. As duas vão ter direito. E o outro ponto que nós já vimos que o quê? Que o primeiro é o óbito, depois a qualidade de segurado, depois a qualidade de dependentes. Tem que provar a dependência econômica. Tem que provar, por exemplo, se você é casado, tem a certidão de casamento, a certidão dos filhos, tudo direitinho. Agora, se você não é casado, você vai buscar o quê? Documentos que comprovem, tá? Que comprove a união e a dependência, tudo direitinho. Você vai buscar juntar o quê? Provas de cartão de crédito adicional, sim, conta conjunta, endereços, comprovantes no mesmo endereço, no nome dele e no seu nome, para comprovar no mínimo os últimos 2 anos, bem como que da data do óbito. Um exemplo, ele faleceu em janeiro de 2022, então pega um documento, um comprovante no seu nome em janeiro de 2022, no mesmo endereço e no dele também. Vai juntar todas essas comprovações e vai comprovar sua dependência e você vai passar a ter direito. Então, analisa bem, é um assunto sério, é um assunto importante que todos nós temos que ter responsabilidade em manter a nossa qualidade de segurado, para que os nossos dependentes não venham a sofrer na nossa ausência. Mas, se você que está aí do outro lado recebeu aquela carta com indeferido, não te desespere. Procure seus direitos, procure um especialista em direito previdenciário, ou então vá sozinho mesmo pelo juspostulante à Justiça Federal, ou vá à Defensoria Pública, mas procure ajuda, procure auxílio, porque não te desespera. Não é porque veio um indeferido do INSS que acabou, que não tem mais jeito. Pode ter jeito sim, a análise pode não ter sido feita da forma correta com que deveria ter sido feita,
tá? De repente, faltou apenas uma juntada de documentos, Verdade. houve um pedido de exigência, que às vezes acontece, que não foi cumprido, e pela falta de cumprimento, esse benefício foi indeferido. Então, não se desespere, procure auxílio, procure ajuda, que vai dar tudo certo. Não é isso, doutora Elaine? Com certeza, com certeza. Você viu só que são várias possibilidades, não é verdade, doutora, para ter o benefício concedido. Então, fiquem sempre aí, Minuto do Direito, sempre com o conteúdo daqui, para passar o melhor para vocês. Esse foi mais um Programa Minuto do Direito. E dúvidas, manda que a gente responde. Tchau, tchau.